pessoal do YouTube, meu nome é Thaís, eu sou professora, bióloga e sou concurseira também. E eu separei aqui 5 dicas sobre legislação ambiental, como e o que estudar para concursos. São dicas que me ajudaram muito quando eu comecei a estudar e podem te ajudar também. Eu espero que vocês gostem, que ajudem vocês de verdade. Se inscreva no canal e acompanhe os novos vídeos que nós vamos fazer sobre conteúdos aí para concursos na área ambiental. Bom, a gente vai começar falando um pouquinho sobre os aspectos gerais da nossa legislação. Eu não sei se vocês sabem, mas a nossa legislação brasileira de meio ambiente é uma das mais bem elaboradas do mundo, porém a aplicação a gente sabe que nem sempre é tão eficaz, devido principalmente à falta de recursos humanos e de fiscalização. Além disso, a nossa legislação ela é considerada muito dispersa, ou seja, a gente não tem um código ambiental onde a gente vai ter tudo o que a gente precisa saber, regras, critérios, sobre licenciamento, sobre corte de árvore. A gente não tem um documento como o Código Penal, por exemplo, onde a gente vai saber tudo que a gente pode e que a gente não pode fazer, quais são as penalidades. Não, a legislação é bem dispersa, mas também não é à toa, né? Há de se entender que o meio ambiente é realmente complexo, tem muitas áreas, né? Qualidade da água, qualidade do solo, do ar. Então a gente precisa realmente ter muitos instrumentos legais que nos ajudam a controlar um pouco aí a questão ambiental, ainda mais no nosso país que tem tanto recurso aí à disposição. Então, com isso, vamos às dicas. Primeira dica, a mais importante, leia bem o seu edital, o edital do concurso que você escolheu, e identifique dentro dele quais são os conteúdos legais e os conteúdos técnicos. Por exemplo, no edital do IBAMA de 2014, a gente tem aí um exemplo, 2 itens. O item 11 fala o seguinte, que você tem que estudar desenvolvimento econômico do país e conservação da biodiversidade amazônica. Isso é um conteúdo técnico. E onde eu vou encontrar isso? Eu vou encontrar isso em livros, em notícias, atualidades sobre como está a economia do país e como ela se relaciona com a biodiversidade da Amazônia e etc. Agora, o item 12, apesar de não ter o número de lei, é uma lei, né? A Política Nacional de Biodiversidade. É um item legal, então eu vou encontrar ela numa lei. Então, a primeira coisa é ler muito bem esse edital e saber diferenciar esses conteúdos para saber por onde começar. Dica 2. Pesquise a legislação que está no seu edital sempre em sites oficiais e atualizados. Manuais de direito, resumos e esquemas muitas vezes estão desatualizados e aí pode atrapalhar o seu estudo. Então, eu tenho um manual e eu quero usar ele para estudar? Sem problema, só que consulta na legislação no site lá oficial do governo para ver se realmente não tem nenhuma atualização naquela lei, nenhuma veto de algum artigo, alguma coisa do tipo. Então, eu coloquei para vocês aí no âmbito federal, você pode encontrar no planalto.gov.br, no estadual, dependendo do estado, no caso aqui em Minas, é o cian.mg.gov.br, onde você vai encontrar toda a legislação estadual de meio ambiente, e municipal, se você está prestando um concurso municipal, você pode encontrar no site da Câmara de Vereadores. Dica número 3. Identifique e estude os vínculos entre as legislações que estão no seu edital. Então, a primeira coisa é você tentar compreender o que é uma lei, um decreto, uma resolução, a diferença entre esses tipos de lei, esses tipos de instrumentos legais que a gente chama, né? Que cada um tem uma função, cada um se é criado de um jeito. Então, é importante saber isso antes de iniciar os seus estudos. E estudar essas relações também de acordo com o edital. Por exemplo, se você vai prestar um concurso estadual, você vai ver lá que, por exemplo, você tem que estudar a Política Nacional de Meio Ambiente e a Política Estadual de Meio Ambiente. Se você tem tempo de estudar as duas, beleza. Agora, se você não tem, a estrutura dessas políticas sempre são muito parecidas. Então, se você vai estudar para um órgão estadual, estuda só a política estadual, porque ela vai estar muito parecida, na verdade é quase uma cópia. Na verdade, pode ter algumas alterações mais ligadas àquele estado, àquela realidade daquele estado. Certo? Agora, se você tem como estudar tudo, claro, que é o ideal, você tem que estudar as duas, sim, com certeza. Outra coisa, as atualizações, como eu já disse, a resolução, as resoluções do CONAMA, por exemplo, são as resoluções que mais caem aí nos concursos da área ambiental. Uma resolução é um instrumento legal que fala como uma lei vai ser aplicada. Então, por exemplo, o Código Florestal fala, eu preciso recuperar APP. Aí vem uma resolução do CONAMA e fala quais as espécies que você pode plantar, qual é o espaçamento, como você vai fazer o controle de praga. Então, é ele que é o documento técnico que vai falar como você vai aplicar aquela lei, né, o que foi falado na lei. Além disso, também tem as questões das complementações. Muitas leis vêm e
depois elas são complementadas ou são especificadas, né? Por exemplo, o Código Florestal é o código, né, a lei maior de todas as florestas do nosso país. Mas se você está na Mata Atlântica, ou você está na Amazônia, você está no Cerrado, existem leis também que são próprias de cada bioma, que também devem ser estudadas. Ah, mas meu edital só fala Código Florestal. Então, só Código Florestal. Ele não vai te dar uma questão só sobre a Amazônia, uma lei da Amazônia, se não pediu. Né? Então, se atente ao edital, essas dicas são bem gerais, não esqueça de olhar sempre o seu edital. Dica 4. Comece a estudar pela Política Nacional de Meio Ambiente. Ela é mais antiga que a Constituição Federal, que é de 88, e ela é de 81. E depois de estudar toda a Política Nacional de Meio Ambiente, que é a base aí do estudo do direito ambiental, vá para a Constituição Federal, os artigos que constarem no seu edital, ou pelo menos, se não constar nenhum artigo da Constituição Federal, estude, leia e decore, se possível, o artigo 225, que trata de meio ambiente, e ele fala assim, é um artigo bem generalizado, que dá para tirar muita coisa legal. Eu vou ver se eu gravo um vídeo para vocês só sobre ele, e aí vocês podem entender melhor do que eu estou falando. Para quem não conhece esse artigo, ele fala muito de como é a proteção do meio ambiente no nosso país, qual é a ideia por trás desse artigo, que é muito bem escrito. E depois que você estudar, então, a Política Nacional de Meio Ambiente e a Constituição Federal, você pode estudar o Código Florestal Brasileiro. Essas 3 leis são as principais para quem quer garantir aí uma vaga nos órgãos ambientais aí do país. E a última dica, dica 5, eu separei para vocês os conteúdos mais relevantes considerados nos últimos editais do IBAMA e do ICMBio. Então, pensando no âmbito federal, se você vai pensar para o estadual e municipal, pode ser que essas leis não sejam tão importantes no seu caso, tá? Então, todos os nossos vídeos vão ser baseados nos concursos federais, mas você pode, claro, sempre adaptar aí ao que você precisa, a sua necessidade. Se você tem alguma ideia de algum vídeo, de algum conteúdo que você queira que a gente grave, a gente fica à disposição, é só deixar um comentário aí embaixo. Beleza? Então vamos lá. Conteúdos legais. É muito importante que você saiba conceito legal de meio ambiente, de bacia hidrográfica, de APP, reserva legal, entre outros. Os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, que são, por exemplo, avaliação de impacto ambiental, zoneamento ambiental, e composição do CISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente. É muito importante saber quem que é o órgão que controla, que fiscaliza, que dá conselho, que licencia, né? É muito importante isso. Outra questão muito importante, pensando no direito mesmo ambiental, até para exames da ordem, né, dos advogados também, que cai bastante, são os princípios do direito ambiental, que são 4. O princípio da prevenção, da precaução, poluidor-pagador e usuário-pagador. Além disso, também cai bastante a responsabilidade por dano ambiental, de pessoa jurídica, pessoa física, né? Como ela responde a esses crimes ambientais ou danos ambientais. Licenciamento ambiental e Lei 140 de 2011, é uma lei consideravelmente nova, né? Que trouxe aí as atribuições de licenciar de cada ente federativo. Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é o SNUC, Política Nacional de Recursos Hídricos, de Resíduos Sólidos e a Lei de Crimes Ambientais. Todos esses itens que eu te passei são os mais importantes para realmente estar aí com a legislação ambiental na ponta da língua. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que ajude vocês aí a começar a organizar os estudos de vocês, que sem organização também, sem planejamento, a gente não consegue chegar ao nosso objetivo. Não adianta sentar e não saber por onde começar, ficar lendo várias coisas. Você tem que realmente ter um objetivo. E deixem seus comentários aí se vocês gostaram, dê um like e até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Bons estudos!